sem mais delongas, eu já queria entrar no texto com vocês, porque eu creio que o Senhor tem grandes coisas para falar aqui conosco. Eu estou com uma expectativa muito grande para aquilo que o Senhor vai fazer. Você crê? Não, mas você crê, meu irmão? Nós acabamos de declarar que o Senhor, Ele é poderoso. E eu fico maravilhado como o Espírito Santo ele vai convergindo, ele vai confirmando, ele vai interagindo o seu povo em uma mesma mensagem, em diversas propagações dela. E o tema que eu preparei com vocês seria como você reage diante das circunstâncias. Você pode perguntar para a pessoa que está do seu lado, assim, sem querer ser esse cara chato, como você reage diante das circunstâncias? Nós vamos estar lendo aqui o Evangelho de João, capítulo 11, verso 1. Nós vamos ler esse texto, que é um pouco extenso, e eu encorajo você a prestar atenção. Se você puder abrir a sua Bíblia, o pessoal vai estar passando aqui também. Nós iremos discorrer acerca da ressurreição de Lázaro. Isso é um texto muito poderoso, que nos traz diversas lições, e nós iremos discorrer sobre isso. Como que você reage diante das circunstâncias na qual você tem vivido? Como é que você está, meu irmão? Como é que está a sua fé? Você tem visto que Ele tem sido poderoso? Então bora lá, João 11, verso 1, se você puder aí abrir sua Bíblia ou ligar o seu celular. Diz assim: estava porém enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Você pode falar comigo, enfermo? Ou aqui está doente, né? Bora lá, prosseguir. Se puder passar. Próximo verso, verso 3. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Você pode repetir comigo? Eu quero ser didático nessas frases, que elas vão ser muito importantes para aquilo que nós iremos escorrer. Então eu quero te incomodar aqui nesse culto, eu quero te provocar a declarar a palavra de Deus comigo, amém? Então você pode dizer: aquele a quem o Senhor ama está doente. Bora lá, verso 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Você pode dizer comigo, 2 dias? Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite tropeça, pois ele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. E Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Diga comigo, Lázaro morreu. Só fazer aqui um ponto. A notícia que chegou para Jesus é que Lázaro estava doente. Vamos lá? A notícia que chegou era que Lázaro estava doente. Só que Jesus está afirmando depois de 2 dias que a situação de Lázaro piorou, não é verdade? Lázaro está? Amém, vocês estão entendendo. Bora lá, verso 15. E para o bem de vocês, estou contente. Fala comigo, contente. Vocês estão lendo a mesma Bíblia que eu, né, gente? Jesus está? Por não ter estado lá. Para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. E quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo,
mas Maria ficou em casa. Você pode dizer, Maria ficou em casa? E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte, Maria disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés. Você pode falar comigo? Prostrou-se aos seus pés. E disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? E Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus: não falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é como espada de 2 gumes, que entra mesmo nas divisões de corpo, alma e espírito, juntas e medula, Senhor, e discerne pensamentos e intenções do nosso coração. Espírito Santo, nós nos sujeitamos àquilo que o Senhor quer transmitir ao nosso coração nessa hora. Nós oramos, Senhor, para que nessa noite possamos ser terra boa, na qual a Tua palavra cai como semente e produz frutos de 30, 60, a 100 por 1. Pai, mexe as estruturas da nossa fé. Que nós venhamos sair daqui, Pai, convictos que existe uma dispensação de uma graça diferente, diante de corações frustrados, de perspectivas que estão se encerrando. Mas nós cremos, conforme declaramos, que Tu és poderoso. Então nós oramos que através da Tua palavra, o Senhor nos leve a essa convicção, para que saia de palavras ao vento e que se torne uma verdadeira confissão de fé. É o que nós oramos, Pai, e te pedimos nessa noite. Amém? Gente, esse texto ele tem várias lições. Se a gente ficasse aqui, podia falar a noite toda.
Só que eu acredito que esse texto, ele traz uma verdade acerca de Jesus e principalmente seu ministério. Aqui Jesus está inaugurando uma nova temporada. Só que antes da gente entrar nesses detalhes, a gente precisa entender aonde Jesus estava. Porque isso tem muito a ver com o que Jesus quer nos ensinar. E o primeiro fato que eu quero levantar com vocês é que Jesus está ressignificando ambientes com a presença dele. Eu não sei se você sabe, mas Betânia significa a casa dos Dálits, ou casa da miséria. Era um povoado, conforme nós lemos no texto, que ficava a 30 quilômetros de Jerusalém. E detalhe, Judéia era um lugar onde Jesus não era muito bem recebido. Por quê? Porque Jerusalém ficava o templo. E onde os fariseus não tinham uma boa recepção, não gostavam muito dos ideais de Jesus. E todas as vezes que Jesus chegava lá, sempre acontecia um problema. Um apedrejamento, um alvoroço, Jesus tinha que sair, os milagres não podiam ser espalhados e ditos por causa da pressão dos fariseus daquela época. Só que Judéia era como se fosse um refúgio para Jesus. Jesus ia para a Judéia, ele ia para Betânia, porque ali tinha a casa de Maria e Marta, que já tinham recebido. Betânia também ela vai representar diversas características na Escritura. É ali onde Jesus ele encontra a figueira que não deu fruto, em Mateus 21:17. Jesus foi ungido por Maria, outro texto ali em Mateus 26:6, vai falar que Jesus é ungido ali para a sua crucificação. A entrada de Jesus para Jerusalém, na qual é declarado Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, acontece próximo de Betânia. O local da ascensão de Jesus aos céus foi também em Betânia, lá em Lucas 24:50. E é onde Jesus foi recebido por Marta e Maria, lá em Mateus 10:35. Então Betânia era um povoado que não tinha um significado muito legal acerca da questão da miséria. E o que significa miséria segundo o nosso dicionário? Achei bem interessante isso. É o estado de carência absoluta de meios de subsistência, uma indigência, um estado de enorme sofrimento, infelicidade e desgraça. E é justamente na casa onde isso é a realidade que Jesus encontra descanso. Enquanto toda a Judéia significa louvor, bendizer, engrandecer ao Senhor, Jesus não tinha descanso. Ele vai encontrar em uma casa, que Betânia significa isso, a casa da desgraça, a casa da miséria, o lugar de sofrimento. É ali onde Jesus encontra repouso. E a primeira coisa que nós precisamos entender diante da circunstância na qual nós estamos vivendo, Jesus, ele transforma, ele ressignifica ambientes com a sua presença. Para muitos, Betânia era o lugar da miséria, era a casa onde não havia mudança, era o lugar onde não tinha perspectiva. O oposto de miséria, meu irmão, é prosperidade. Era uma casa onde não tinha, era um lugar que era conhecido de desprovido de abundância, desprovido de prosperidade. Mas o mais lindo é que é onde a presença de Jesus chega, ambientes na qual eram limitados, eles são ressignificados. Não por aquilo que acontece, mas por quem chegou. E é isso que você precisa entender. Eu não sei como é que você tem reagido à circunstância na qual você tem vivido. E muitas das vezes nós achamos que a fé, ela está ligada pelas mudanças na qual Deus tem que fazer para que algo esteja acontecendo de certa forma. Só que Hebreus 11 vai dizer que a fé é a certeza daquilo que não se vê. Betânia estava mudando o seu significado, Betânia estava mudando a sua identidade, não porque houve alguma reforma social, ou porque as pessoas mudaram, como dizia, a casa da miséria, não, somente uma pessoa encontrou descanso ali. Eu quero que você entenda, de uma forma bem rasgada, você não precisa esperar as pessoas mudar como elas te vê, para que você entenda que Jesus está fazendo uma coisa na sua vida. Ele está fazendo. Independente de como as circunstâncias têm se demonstrado, Ele tem encontrado descanso junto de você. Você que tem decidido andar com Ele, você que tem decidido mudar o seu estilo de vida. Talvez você é uma Betânia, talvez a sua história é uma casa onde só a miséria abrigou. Só que Jesus encontra descanso, e aonde há o descanso, Ele manifesta a presença dEle. O tabernáculo foi criado para que a presença de Deus repousasse, onde ela houvesse descanso. E eu acredito que Betânia é esse lugar. Lugares improváveis, na qual a 3 quilômetros tinha um templo tão bonito, tão preparado, tão equipado, com pessoas capacitadas. Jesus vai escolher numa cidade improvável, em uma casa onde estava acontecendo problemas, para manifestar a sua presença. Deus ama histórias de pessoas improváveis, para que Ele receba a primazia da adoração e da glória.
Segundo ponto que esse texto nos faz despertar é que Jesus não se move por emoção, ele se move por direção. É um pouco maluco quando você lê João escrevendo dizendo: Lázaro, a quem Jesus amava, estava enfermo. Não tem coerência, porque nós vemos que o cenário na qual Lázaro, a demanda na qual Lázaro estava, chega diante de Jesus, era possível Jesus mudar se ele intervisse na hora que fosse pedido. Só que o texto fala, porque Jesus amava Lázaro, ele esperou mais 2 dias onde ele estava, somente para depois descer, para intervir na situação. E aqui é onde as nossas maiores crises acerca da intervenção de Deus acontecem. Porque muitas das vezes nós achamos que Deus não está vendo o que estamos vivendo. Nós achamos que Deus está, que os ouvidos dele estão tampados, que ele está cego, que a realidade na qual estamos vivendo, a água está batendo, a situação está acontecendo, e nós estamos dizendo: Senhor, faz alguma coisa, e a gente pensa que as orações não estão sendo ouvidas. Só que esse texto aqui tipifica um entendimento na qual nós precisamos entender. As orações têm chegado, Jesus estava informado como Lázaro estava. Porém, a expectativa, ela é frustrada porque elas estavam baseando por aquilo que Jesus fez. Vamos lá, gente. Até ali, até aquele momento, Jesus já tinha encontrado diversos cenários. Em João 3, ele encontra Nicodemos, ele se revela a ele. Em João 4, ele repara uma vida de uma samaritana que estava a vida toda detonada. Em João 4:46, ele cura o filho do oficial. Em João 5, ele restaura o homem de Betesda, que estava há 38 anos esperando uma cura. Em João 6, ele multiplica pães. No mesmo texto, ele anda sobre as águas. Em João 8, ele redime a mulher adúltera. E em João 9, ele cura o cego do tanque de Siloé. Só em João há evidências claras que Jesus ele tinha as qualidades, as competências para mudar a realidade na qual Lázaro estava vivendo. Então a motivação que fez Marta e Maria buscar Jesus não estava errada. Elas sabiam que ele era poderoso. Amém? E o texto é claro, Jesus sabia da situação dele. Mas ele vai dizer uma informação para os discípulos, na qual Marta e Maria não sabiam. Que era necessário, através daquela enfermidade, que o Filho de Deus fosse glorificado. E muitas das vezes nós achamos que Jesus ele tem que se compadecer da nossa situação e mover no momento da urgência na qual nós estamos olhando. Só que nós não estamos falando da cura de Lázaro, meus irmãos. Nós estamos falando da ressurreição. O que difere a ressurreição de uma cura? É que necessariamente alguém que precisa ser ressuscitado é que morreu. Então se você olha o texto, você fala assim: como que Jesus ama se ele permite que essa pessoa morra? Como que esse Jesus que ele fala que ama, se ele sabendo da realidade da pessoa na qual ele preza, ele estima, está precisando dele e ele não intervém na hora que aquela pessoa precisa? Que amor negligente e omisso é esse? Talvez só eu já pensei isso. Quantas vezes você já orou? Quantas vezes você já pediu? Quantas vezes você já bateu? Quantas vezes você já buscou e parece que Deus não está te respondendo? Parece que o Senhor não está te ouvindo, parece que Ele não quer saber de você. Parece que até mesmo Deus te abandonou. Maria e Marta se sentiram assim. E é muito maluco quando a gente lê o texto e não saber o final, de falar que Jesus amava. Como que Jesus ama se Ele não intervém na hora que eles precisavam? Porque uma evidência é clara. Jesus não se move por emoção, ele se move por direção. Se Jesus estivesse intervindo naquela hora, seria mais uma história de cura que ele fez desde o capítulo 3 até o capítulo 9 que nós lemos. Só que no capítulo 11, Jesus quer inaugurar um novo quesito, um novo âmbito do seu ministério. A manifestação da autoridade de Jesus sobre a morte. E para isso, eu e você precisamos entender que algumas coisas que não são favoráveis, que não são confortáveis, que não são legais, farão parte do propósito naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Só que para isso você precisa entender esse amor. Porque nós cremos o amor que nos livra da fornalha. Mas a promessa em Isaías 43, não é que ele vai nos livrar do fogo. Ele diz, quando passares pelo fogo. Nós não queremos passar pelo fogo. Nós somos cristãos que achamos que o amor de Deus tem que nos livrar dos problemas.
Achamos que prosperidade, achamos que abundância, achamos que a graça é a capacidade de ser ausente de tribulações, sendo que a promessa de Jesus foi qual? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a promessa de Isaías 43 faz muito sentido com o que Jesus está dizendo, que é o quê? Quando passares pelo fogo. Gente, não é se passares, é quando passares. Está dizendo que vai acontecer. Que vai ter recorrência disso na sua história e na sua caminhada com Jesus. E nessa hora, como que você reage? Você crê na promessa. E qual é a promessa? Quando eu passares pelo fogo, não queimará. Não me queimará. Aí você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que falaram assim, se for necessário, nós descemos a fornalha. Gente, só ver 3 jovens em uma Babilônia, todos circunvando, 3 jovens já era um sinal claro que aquele Deus era poderoso. Só que, gente, se Nabucodonosor não tivesse sido afrontado por essa decisão de temor a Deus, nós não tínhamos visto a aparição do 4º homem. Se os homens não tivessem levantado contra Daniel, nós não tínhamos visto leões jejuarem por não encontrarem carne em Daniel. E toda a Babilônia reconheceu Deus através de Daniel. Nós precisamos entender que tudo coopera para o bem. Até mesmo as mortes, até mesmo as perdas, até mesmo o silêncio de Deus. E nós questionamos esse amor. Nós dizemos, como que Ele pode me amar? Sendo que Ele não está fazendo aquilo que eu estou precisando, aquilo que eu estou pedindo. Ei, todo mundo aqui teve pai e mãe, todo mundo tem a marca de uma vacina, que eu esqueci o nome. Mas eu acredito que quando você é bebê, você entra ali, o seu pai, a sua mãe está com o coração doendo. Fala, aplica em mim. Não aplica nele. Mas se ela fizer isso, ela está sendo negligente. Parece que dói mais nos pais do que no filho, ou na filha. Mas o pai que entende que o filho precisa crescer, precisa amadurecer e precisa entender esse amor que não é a privação de problemas, mas é estar acompanhado em meio a eles. Esse é o amor de Jesus. Promessa no Salmo 23 é, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Nós queremos ser livrados dos vales. Deus nos livra, mas às vezes Ele nos permite, para que nós venhamos conhecer o caráter redentivo dEle. Então entenda que em alguns momentos Jesus não vai andar pela sua pressão, porque Ele não se move por emoção. Quanto mais Ele te ama, mais Ele entende que Ele tem que ser obediente ao Pai. O coração de Jesus era, cura Lázaro, mas o Pai dizia, eu quero ressuscitar. Talvez você está dizendo, Senhor, abre uma porta, e Deus está dizendo, eu quero te dar uma empresa. As portas estão se fechando, abre outra, e Deus está dizendo, é nessa crise que eu quero trazer uma oportunidade. Mas você tem que entender que muitas das vezes Jesus não vai fazer na sua hora, do seu jeito, da sua maneira. Terceiro ponto, Jesus não está fazendo de novo, Ele está fazendo novo. O pastor Fabiano leu um texto, ele fala, aquele que faz infinitamente do que nós pedimos ou pensamos. Agora, gente, vamos para a parte prática. Como se preparar para aquilo que você nunca pensou, para aquilo que você nunca ouviu e para aquilo que nunca desceu para o seu coração? Como que você vive isso se não for por uma dependência total e absoluta em quem está te dando? Nós oramos, falamos, Senhor, faz infinitamente mais. Só que o infinitamente mais de Deus está em um lugar que não é no seu controle, que não é no seu tempo, que não é da sua forma, que não é conforme a sua expectativa, porque vamos ser sinceros, seria maravilhoso João 11 ser dito, o Jesus que ouviu o pedido de Maria e Marta. Elas bateram na porta, a gente podia falar sobre oração. Só que o texto nos incentiva a um entendimento maior. Que o pedido foi feito. Mas se ele não fez conforme a nossa expectativa, uma coisa é certa. O céu não deixa ninguém na mão. Deus não deve nada a ninguém, meu irmão. Se você aplicou na porta certa, você foi pedir a pessoa certa. Elas podiam ter pedido para todo mundo, mas elas foram primeiro atrás de quem? Atrás de Jesus. Só que Jesus não está fazendo de novo. Ele está fazendo o novo. Fazer de novo é repetição. Ele podia curar, como Ele curou o cego. Ele podia ter curado, como Ele fez com o coxo ali do tanque de Betesda. Ele podia ter redimido, como Ele fez com a samaritana, com a adúltera. Mas Jesus quer fazer uma coisa nova. Gente, essa coisa nova é onde que entra o quesito mais maravilhoso desse texto. Jesus já tinha ressuscitado antes. Vamos lá.
Marcos 5, 21, ele ressuscita a filha de Jairo. Entenda o texto. Jairo, ele se despe, ele vai atrás de Jesus, o que ajudava na sinagoga, o chefe da sinagoga, ele estava descendo do título que ele tinha. E ele se humilha e pede até Jesus, ele suplica. E no meio do percurso, alguém parece que pega a benção de Jairo. Que a mulher de fluxo de sangue ali, ela é curada. Só que quando Jairo chega na casa dele, o que é a notícia das pessoas que estão lá? Não incomoda mais o mestre, deixa ele ir, sua filha já morreu, não dá mais. Ele só curou até agora, ressuscitar, calma aí. Só que Jesus falou o que para Jairo? Creia tu somente. Ali era uma ressurreição que estava evitando o velório. A menina estava morta, mas Jesus falou, eu vou despertá-la. O velório não tinha acontecido. Só que nós temos outro contexto de ressurreição também. Lucas 7, do 11 ao 17, que é o filho da viúva de Naim. A Bíblia fala que Jesus chega naquela cidade, está acontecendo um velório, Jesus para o funeral. E fala para aquela mulher que tinha perdido o esposo e agora estava indo enterrar o filho, que Jesus ia fazer uma coisa nova, e Jesus ressuscita aquele jovem. Então nós vemos dois contextos. Jesus evitando um velório, e Jesus interrompendo um velório. Então, quando Maria e Marta vão atrás de Jesus e falam, Jesus, nos ajuda. Você ama tanto Lázaro, vem, nós precisamos de você. A fé delas estava embasada no poder de Jesus, para evitar o velório, ou até mesmo interromper. Porém, elas tiveram que sepultar o irmão. Elas tiveram que escolher a roupa que ele ia ser velado. Elas tiveram que chorar 4 dias. Elas tiveram que ver uma expectativa que Jesus podia chegar em qualquer momento. Ei, calma aí, Jesus está chegando, não enterra ainda não. 1 dia, 2 dias, 3 dias. E a Bíblia fala que já havia 4 dias. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes você vai receber uma convicção de Deus, que Deus vai fazer algo na sua vida. Mas talvez você vai ter que passar por lugares improváveis para que isso aconteça. Talvez vai ter sonhos que você sonhou e que você recebeu de Deus, e você vai ter que escolher a roupa que você vai sepultar isso. Até o caixão que você vai colocar. Porque Maria e Marta, elas tiveram que passar por todo o processo de entendimento que tinha se findado. Betânia era literalmente a casa da miséria. Por mais que Jesus passasse lá, não tinha como mudar aquela realidade. Gente, é essa a realidade que Jesus está chegando. Ele já tinha interrompido velórios. Ele já tinha evitado velórios, ele já tinha mostrado o poder. Mas ressuscitar alguém que já estava sepultado, que já tinha feito tudo, e que as pessoas só estavam ali para tentar resgatar o que tinha, Jesus chega nesse contexto. Quem quer viver milagres aqui? Mas quem quer passar por perdas? Quem quer viver restaurações? Mas quem quer viver as omissões? Quem quer viver a multiplicação? Mas quem quer passar pela escassez? Quem quer viver a ressurreição? Mas quem quer passar pela morte? É isso que esse texto nos leva a refletir. Até que ponto você acredita que Ele é poderoso? Até que ponto a tua fé permanece inabalável, crendo que o Senhor pode fazer? Porque Jesus chega num cenário na qual o velório já aconteceu, o morto já foi velado, o sepulcro já foi fechado e o morto cheirava mal. Talvez você chegou aqui tendo a consciência que já acabou, que já não tem mais jeito, que o cenário é disso para pior. Só que Deus me dá graça e autoridade para dizer para você, hoje não é qualquer dia, hoje Jesus está indo ao teu encontro. Deus me dá graça e autoridade para dizer às pessoas aqui, talvez você está olhando e dizendo, não vai dar em nada, e Jesus está dizendo, agora que eu vou entrar no cenário. Jesus não está fazendo de novo, Ele está fazendo novo. É isso que é infinitamente mais. Será que eu e você estamos dispostos a isso? Infinitamente mais. Só que aí, Jesus tem que lidar com 5 opiniões. Porque quando nós criamos uma expectativa e ela não acontece conforme nós imaginamos, convicções vão começar a acontecer diante dessa realidade. Então, muitas das vezes, nós atrasamos o milagre pela nossa necessidade de controle. Primeiro cenário que Jesus entende, que é óbvio, os discípulos ouviram que a mensagem chegou,
que Jesus ignorou e que o lugar na qual requisitava Jesus não era um lugar que Jesus tinha, tipo assim, um histórico legal. E que o único lugar que aceitava Jesus foi ignorado por ele. Então, ir para a Judéia, chegar em Betânia, era ter certeza que Jesus seria confrontado, humilhado e desprezado. Vamos ser sinceros? Judéia já não era um lugar confortável. E a primeira coisa que quando Jesus fala, vamos para a Judéia, os discípulos falam, Senhor, se o Senhor for, nós também seremos apedrejados. E a primeira opinião que nós lidamos com o sobrenatural, porque nós estamos numa quarta, é o medo. Diante das realidades na qual achavam que tinha uma expectativa, Jesus não fez conforme imaginavam. O medo de achar, e se Jesus não fazer? E se Jesus não entrar conforme aquilo que eles precisam? Muitas das vezes nós criamos uma expectativa sobre Deus, Ele não faz conforme nós imaginamos. Nós tememos, nós temos medo de confiar, por não querer ser decepcionados novamente. Só que tentar blindar e proteger a reputação de Jesus é louvável. É louvável. Os discípulos estavam zelosos, preocupados com Jesus. Só que Jesus dá uma resposta muito clara. Eu vim satisfazer a vontade do meu Pai. E é necessário que o Filho de Deus seja glorificado através dessa situação. Você está disposto a glorificar Jesus através dos cenários que vão te provocar o maior medo? Na qual você vai olhar e vai dizer assim, eu não tenho condição não. Você está preparado para isso? E além disso, tem que lidar com a ironia de Tomé. Bora lá, galera, vamos morrer junto. Já não basta lá, nós também temos que rolar. Gente, todo cenário de sobrenatural vai lidar com o seu medo e vai chegar sempre a pessoa para alimentar ele. Quem que você é? Se é Jesus que segue ouvindo aquilo que o Pai está direcionando e entende que a glória de Deus vai ser revelada, ou você fica mesmo no lugar que você está, no conforto, com medo de ser decepcionado? Você quer viver o sobrenatural? Remove a opinião do medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. A segunda opinião que Jesus tem que enfrentar é a opinião de Marta, antes de encontrar Jesus. Gente, o texto é muito interessante. A Bíblia fala que Jesus estava a caminho de Betânia, indo encontrar eles. E a Bíblia fala que Marta, ouvindo falar que Jesus estava chegando, o que ela faz? Ela se levanta e vai ao encontro de Jesus. Só que ela não chega diante de Jesus, como nós lemos com Maria. Maria se prostra, nós iremos entrar agora sobre Maria. Ela já chega, e eu acredito que pelas características de Marta, como uma pessoa muito ansiosa, muito inquieta, quando Jesus chega na casa dela, o que ela está fazendo? Ela está para um lado e para o outro. Tentando servir, tentando ajudar, tentando fazer alguma coisa. E isso, querendo ou não, esconde uma característica de uma pessoa que quer controlar a situação. Então, quando ela chega diante de Jesus, ela chega com uma pergunta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Só que o mais lindo de Jesus é que Ele sabe da nossa inquietação. Ele entende a nossa ansiedade. Ele entende a nossa insegurança. E sabe o que é o mais lindo? Jesus não despreza isso de Marta, mas Ele ressignifica dando uma revelação da identidade dEle. Você sabe o que Jesus fala para Marta? Ele fala assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não fala, eu vim trazer a ressurreição e a vida. Marta, agora começou uma nova temporada. Não, Ele está dizendo, Marta, eu sou. Essa é a minha identidade. Eu era, eu sou e eu serei a ressurreição e a vida. O teu problema é isso? Então, eu vim dizer que a minha especialidade é essa. Mas será que a tua inquietação faz você reconhecer isso? Porque Jesus chegou para fazer o milagre. E ela, de vez se render e tentar compreender o que Jesus vai falar, ela quer tirar satisfação com Ele. E quantas vezes nós recebemos promessas, recebemos palavras, recebemos convicções de que Deus está fazendo. E muitas das vezes nós falamos assim, vamos ver se é verdade mesmo que esse cara está falando. Nossa, já recebi tantas palavras, vai mais para a lista. Marta denuncia uma falsa fé. Eu estou indo ao encontro de Jesus, ela ouviu falar, mas em nenhum momento fala que o texto chamou ela. Deixa eu dizer uma coisa. Ir ao encontro de Jesus é maravilhoso, mas ele só entra em um problema, quando Jesus está indo ao teu encontro. Você ir ao encontro de Jesus vale em vários sentidos, mas nesse texto está errado, sabe por quê?
Porque ela sai do lugar na qual Jesus marcou um encontro com ela. E quando o Senhor vem para nos restaurar, nos redimir, nos curar da ferida que Ele nos faz, a Bíblia é muito clara: a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. As bênçãos alcançarão aqueles que obedecerem, Deuteronômio 28. Ou seja, quando Deus quer nos restituir, nos restaurar, é Ele que vai no nosso endereço. Mas a inquietação de Marta tira ela do lugar na qual Jesus estava indo encontrá-la. E ao invés de ela receber a ministração e o entendimento daquilo que ela estava vivendo, não, ela denuncia uma insatisfação de uma expectativa frustrada, devido a uma inquietação de um coração que não confia. Deixa eu dizer uma coisa, é muito fácil vir aqui e falar: Senhor, Tu és poderoso. Declarar toda essa linda canção. Só que na hora que você precisa confiar, você é inquieto, você é ansioso e você é inseguro. E Deus está querendo te falar uma forma muito clara. Eu recebo graça e autoridade de Deus para te dizer: Ele não é o seu pai que te deixou. Ele não é aquele teu amigo que vacilou com você. Não é o sócio que te deixou na mão. Não é a aliança que você teve no passado que te deixou para trás e que te frustrou. A Bíblia é muito clara. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Se Ele está indo ao teu encontro, meu irmão, fica quietinho. Não deixa a inquietação te tirar desse lugar. O Senhor sabe onde você está. Ele está vendo o que você está passando. E o mais lindo, Ele vai fazer com que o nome dEle seja glorificado pela situação que você está passando. Terceiro ponto, qual é a terceira opinião que nós passamos quando Jesus quer fazer algo sobrenatural? A opinião de Maria. Maria fala a mesma coisa. Ela fala assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que tem uma diferença. A Bíblia fala que quando Marta volta, ela fala: o mestre te chama. E ela só se move por aquilo que o mestre diz. Maria estava sofrendo como Marta? Estava. Eram ambas irmãs. Só que uma entendeu que é a boa parte. E sabe o que demonstra se você escolheu a boa parte, como declaramos aqui no culto? Eu acho tão lindo isso do Espírito Santo. É que Ele já estava nos meio que preparando para nos fazer uma avaliação aqui agora. Nós declaramos: eu escolho a boa parte, como Maria, né? Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Quebrar cântaro e derramar o óleo é muito fácil. Sabe quando que você demonstra que você escolheu a boa parte? É quando todas as probabilidades diz: vai atrás de Jesus e se desespera diante dele, se faz de vítima para que ele fique com dó de você e faça alguma coisa. Seja extravagante, seja inquieta. Só que Maria nos demonstra uma característica muito interessante. Ela está triste, ela está sofrendo, ela está de luto. Mas ela só se move por aquilo que o mestre diz. Meu irmão, Deus está nos levando a um lugar mais profundo. Eu recebo graça e autoridade de Deus para te dizer: o desespero está batendo na porta. As notícias são ruins. A realidade diz que é o contrário. Mas não se esqueça, Ele continua andando sobre as águas. E mesmo que o vento e a tempestade venham contra, uma palavra que Ele libera é suficiente para acalmar. Ei! Não é mais um dia de velório. Não vai passar para o quinto dia. Jesus chegou em Betânia. E ao invés de você perder tempo tentando tirar satisfação com a sua expectativa frustrada, Jesus te convida a mudar a realidade, crendo que Ele é poderoso. Ei! O texto é maravilhoso, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus se agita. Não é o tanto que você grita, não é o quanto você declara que não, meu irmão. É no seu dia a dia com Jesus, na qual você tem a opção de sair. Sabe aquele trabalho que está te humilhando e Jesus está dizendo: fica, porque ali você está sendo forjado o seu caráter. Você fala assim: eu vou mostrar para esse cara com quanto pau se faz uma canoa. E Jesus está dizendo: fica calado, porque esses paus eu estou fazendo a tua cruz para você ser morto. Não aguento mais esse cara, esse pé no saco do meu marido, essa minha esposa atribulada. Ei, deixa eu dizer uma coisa, é nesse lugar que Jesus está fazendo você virar crente. Porque aqui é muito fácil. Muito fácil. Todo mundo aqui escolhe a boa parte, mas sai dessa porta, você tem a oportunidade de correr, você corre. E hoje Jesus está dizendo: você quer mover o céu? Você quer que o céu se mova por você? Jesus só se agita, Ele só se compadece e chora, porque entende que amar é obedecer, mesmo no cenário mais improvável.
Maria escolheu a boa parte, dizendo: Senhor, eu queria tanto estar aos seus pés como foi aquele dia, mas o Senhor não me chamou. Eu já te pedi, eu estou esperando, eu estou crendo. O sobrenatural não é ativado pelo tamanho do seu grito, mas é o quanto que você resiste. Os dardos vêm, as batalhas acontecem, as dúvidas vêm, as oportunidades vão. E você está dizendo: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Meu irmão, Deus não está nos chamando para viver uma temporada, um dia, uma semana. Não, Ele está nos chamando para viver por fé. E viver por fé é você olhar as circunstâncias improváveis e crer que o Senhor está fazendo. Só que o choro muda. O choro de Maria no original é claio, é chorar por luto. Mas o choro de Jesus é dacru em grego, que é simplesmente derramar lágrimas, se compadecer por alguém. Jesus se compadece, Jesus entende o nosso sofrimento, mas Ele não se move por isso, porque Ele não tem dó de você. Pesado, né? Deus te ama, meu irmão, mas Ele não tem dó de você, porque Ele entende que o amor é permitir circunstâncias desfavoráveis para que você alcance a medida da estatura de Cristo. Romanos 8:32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. João 3,16 fala o quê? Que Deus amou o mundo entregando o seu filho, mas não o poupou da morte. Por quê? Porque Ele entendia que existia uma glória que há de ser revelada. Sabe o que distancia o grande testemunho que você vai viver? É a renúncia de permanecer com Jesus. A renúncia de permanecer com Jesus. E a Bíblia fala que Jesus olha aquilo e Ele vai em direção ao sepulcro. Só que diante desse percurso levanta a quarta opinião, que é o dos judeus. E eles vão dizer: mas olha o tanto que Ele amava Lázaro, Ele está chorando, Ele está se compadecendo. Só que outros vão dizer: mas se Ele curou, se Ele fez tanto, por que Ele não podia ter evitado? E a Bíblia fala que Jesus se volta à indignação e Ele continua o percurso. Sabe, muitas das vezes você vai estar duvidoso, você vai estar se questionando, dizendo: já foi difícil aguentar a primeira vez, agora eu vou voltar e lutar essa luta da mesma forma. Eu sei como está o cenário, eu sei com quem eu estou lutando, eu sei que a situação está difícil, eu vou voltar para lá. Já foi difícil sepultar uma vez, voltar para aquele cenário. Meu irmão, o Senhor está fazendo uma coisa nova. Ele está inaugurando um novo quesito da sua graça, e o nome dEle, a glória dEle será manifestada através dessa situação. Nós não podemos dar lugar às dúvidas, mesmo que elas sejam legítimas. Todo mundo riu de Noé, até o dia que choveu. Todo mundo riu de Noé, até o dia que choveu. Não tem como ensinar alguém que ouviu do céu uma visão: constrói uma arca e prepara para uma chuva, que vai vir um dilúvio. Ei, o que é arca? O que é chuva? E o que é dilúvio? Andar por fé é se preparar para aquilo que você não viu, construir algo que você não teve nem ideia, e ter convicção de que Deus vai fazer o sobrenatural. E com isso foi imputado como justiça sobre Noé. Só que além de Jesus fazer com que as pessoas vão ao sepulcro, olhem aquela realidade, a quinta opinião que se levanta é a opinião de Marta, depois de encontrar Jesus. Ela orou, esperou tanto que Jesus chegasse em Betânia e algo acontecesse. Ela tinha tanta convicção de que Jesus ia fazer algo sobrenatural. Só que quando Jesus fala assim: tira a pedra, rolem a pedra, ela fala assim: Jesus, já faz 4 dias, já cheira mal. Aí eu acho maravilhoso que Jesus pega a condicional que Marta jogou na cara dele e Ele usa contra ela. Mas não no sentido de vingança, mas para nos ensinar que com a fé, a hipótese só serve para nos pensar no positivo e nunca no negativo. Você está dizendo que a fé anula a realidade? Não, mas ela faz nos entender que mesmo que a realidade esteja dizendo uma coisa, a fé tem poder de mudar tudo isso. Marta chega dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Só que Jesus responde para Marta e diz: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus.
Ele está dizendo assim para Marta: usa a hipótese. Pensa naquilo que não está no teu controle, mas não pensa naquilo que é de ruim a meu respeito. Porque se eu cheguei em Betânia é para fazer alguma coisa para que o Pai seja glorificado. Aí a pedra é rolada. E sabe o que eu acho mais lindo? É que Jesus gasta 40 versículos acalentando o discípulo, Marta, Maria, judeus. E ele gasta 3 versículos com uma oração. Ele libera uma sentença. Lázaro vem para fora, o milagre acontece. Sabe o que atrasa o nosso milagre? Não é que a intervenção do céu está sendo adiada. É porque eu e você não estamos entendendo. E muitas das vezes nós queremos entender para crer. Queremos entender para se mover. Só que Abraão, o pai da fé, nos ensina algo. O Senhor fala: Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele pega o primeiro Uber, só com origem, sem destino. Porque ele entende que caminhar com Deus é muitas das vezes não saber no que vai dar, mas é entender com quem está com você. Essa noite você está sendo encorajado por Deus a entender que Ele está fazendo uma coisa nova. E diante das circunstâncias que você tem vivido, você tem que entender que algumas pedras vão ter que ser roladas. Talvez nessa noite o Senhor quer que você role a pedra do medo, a pedra da inquietação, a pedra do sofrimento, a pedra da dúvida, ou até mesmo a pedra da frustração. Sabe por quê? Porque Jesus não tem problema com uma fé incrédula. Parece redundante, mas Jesus não tem problema com isso. Jesus tem problema com a fé falsa. É você declarar: eu creio, Senhor, mas na hora que você precisa andar por fé, você dá para trás. Porque o medo está te impedindo, a inquietação está te impedindo, a dúvida está te impedindo, a frustração está te impedindo, o medo de viver aquilo novamente está te impedindo. Gente, vamos olhar o cenário. Jesus está diante do sepulcro. Só tinha uma pedra que impedia de Jesus fazer um milagre. E Jesus me dá graça e autoridade para dizer para você aqui nessa noite: eu estou de frente do seu sepulcro, mas não vai ser eu que vou rolar a pedra, é você. Qual é a pedra que você tem que rolar, meu irmão? É reconhecer como é que você está? É parar de andar de uma fé incrédula e entender que o Senhor quer fazer algo. Essa noite o Espírito Santo tem um convite para mim e para você. Ele está diante do seu sepulcro. Você vai deixar ele sair de Betânia e não fazer nada por você? Ele atendeu o seu pedido. Ele está onde você precisa que ele esteja, mas ele não está fazendo conforme aquilo que você imaginou. Mas isso não importa, porque a ordem dos fatores não altera o resultado daquilo que Deus está fazendo. Ele não fez conforme você imaginou, mas ele vai fazer infinitamente mais. Eu te convido a ficar de pé. E eu quero orar com você. Porque como você tem reagido diante das circunstâncias. Será que a gente pode declarar aquela música? Tu és poderoso? Mas eu acredito que você vai cantar com outra convicção, com outro entendimento, porque essa verdade vai acontecer. Só que antes do pessoal orar, eu quero te encorajar a você dar a mão para a pessoa que está aí do seu lado. E hoje algumas pedras vão ser roladas, porque eu creio que nós estamos num ambiente sobrenatural. E um ambiente sobrenatural, ele libera favores de Deus. Milagres vão acontecer. Talvez você é a Marta que não acredita. Talvez você é a Maria que esperou demais. Talvez você é o judeu que está em dúvida se Jesus ama mesmo. Ou você é o discípulo que está com medo de atravessar toda essa jornada de novo. Não importa a sua realidade, o que importa é que Jesus chegou. E que uma palavra que sai da boca dele é suficiente para mudar toda e qualquer situação. Eu quero te encorajar em fé. Não por sentimentos, não por visões, mas por uma firme convicção. Uma firme convicção. Porque a fé não anda pelos seus parâmetros pessoais. Você chegou aqui com uma realidade. Só que nessa noite você está sendo encorajado a olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e entender que você tem que começar a andar pelos parâmetros sobrenaturais. Pai, nós cremos que o Senhor é poderoso. Nós cremos que o Senhor é poderoso. E que não há nada, Pai, que impede o teu agir. Talvez tem pessoas aqui, Senhor, que já escolheram o caixão que vão sepultar aquilo que o Senhor está dizendo. Talvez elas já olharam aonde vai ser sepultado, qual é o sepulcro. Ah, Senhor, talvez elas já estão até com a veste de luto. Mas o Senhor é poderoso.
O Senhor é poderoso. E nós cremos, Jesus, que nessa noite o Senhor está liberando graça e autoridade sobre nós. Oh! Pedras estão sendo roladas. Medos estão perdendo seus lugares. Promessas irão acontecer.